Dito isto, queridos, nós vamos dar sequência à nossa série de 6 mensagens sobre a fé que remove montanhas. Nós estivemos pregando domingo retrasado a respeito de confessar e possuir, parte 1. No outro domingo, confessar e possuir, parte 2. E agora nós estaremos pregando a terceira mensagem dessa série de 6. E o tema dessa mensagem é princípios revolucionários de fé. Princípios revolucionários de fé. Queridos, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. A Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. E, a despeito de um evangelho que é pregado por aí, que é o evangelho do triunfalismo, no evangelho do triunfalismo, o crente não adoece. Eu acho que nem morre, né? Crente não perde emprego. Crente não passa por situação financeira difícil. No evangelho do triunfalismo, crente não tem problema. Eu não sei, porque eu tenho desde 1981, irmãos, que eu conheço Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho as minhas situações difíceis. Ou só sou eu, irmãos? Será que vocês vivem vacinados contra problema? Vocês acham que o evangelho vacina contra problema? Vacina não, irmãos. Às vezes, quando você converte, você arranja mais problema. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você estava com a vida tranquila, assim, no sentido de... Mas você converteu. Aí, às vezes, o primeiro problema que você tem é dentro da sua casa, com a sua família. Então, isso é uma conversa fiada, me perdoe a palavra chula. Dizer que o evangelho você se vacina contra problema, não, meu irmão. Você não está vacinado contra problema. Você está vacinado é de murmurar, de se desesperar, de reclamar, de pôr a mão na cabeça, de não saber o que fazer. Porque os problemas existem, os problemas não vêm de Deus. Às vezes os problemas são provenientes do diabo mesmo. Às vezes eles são provenientes dos nossos próprios erros, das nossas decisões erradas, equivocadas. Às vezes, meu irmão, você errou, casou com a pessoa errada. E aí? Às vezes, você toma uma decisão na vida errada. E aí você não pode ficar botando culpa em Deus nem do diabo. Foi você mesmo, com as suas perninhas, que procurou sarna para se coçar. E às vezes os problemas que nós temos é em virtude de um mundo decaído e separado de Deus. Irmãos, quarta-feira à noite, 7h30 da noite, eu saí do meu consultório, muito cansado. E eu uso um creme dental que não tem em todo canto. Se chama Parodontax. Só tem para vender em farmácias. E eu tinha passado o dia inteiro no consultório pedindo lá que comprasse. Sempre compram. Quando eu preciso de um remédio, quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho alguém que compra para mim lá. Uma moça que trabalha conosco. Mas, por um motivo ou outro, ela não comprou. E aí, eu peguei R$150, botei no bolso. Pastora Angélica tinha viajado para o interior, na segunda de manhã, só tinha chegava na noite de quarta-feira, e eu sei que ela gosta muito de sorvete de chocolate. E aí eu passei, aproveitei e comprei minhas pastas, meus cremes dentais, e comprei sorvete de chocolate para minha esposa e picolé para os meus filhos. Isso foi 10 minutos ali na Antônio Salles. Aí eu estacionei o meu carro, não deu para estacionar em frente à Extra Farma, que fica na Antônio Salles, quase esquina ali com a Barão do Student. Estacionei na casa vizinha. Quando eu cheguei, irmãos, entrei dentro do carro, aquela Hilux preta. Quando eu olhei para trás, o vidro estava abaixado. Aí, na verdade, não estava abaixado, irmãos. Quebraram o vidro do meu carro, levaram a minha bolsa, com tudo, meus documentos,
o computador, meu iPad, aquela minha Bíblia que eu gostava tanto dela. Tomara que alguém pegue aquela Bíblia e se converta com ela. Aleluia. Entende, irmãos? Levaram tudo. Não tinha dinheiro, porque o dinheiro que eu tinha estava no meu bolso. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Agora eu quero ver vocês darem glória a Deus. Irmãos, eu estou vacinado contra essas coisas acontecerem comigo? Não, irmãos. Porque esse problema que aconteceu comigo é em decorrência do mundo caído e separado de Deus. Em decorrência dessa cidade que está uma epidemia de violência, irmãos. E eu glorifiquei a Deus, porque só foi um vidro e uma bolsa. Porque podia ser comigo. E quando eu entrei no carro, olhei para trás, vi o vidro quebrado, olhei para a bolsa, cadê a bolsa? Já vi outro rapaz na minha direção, eu digo, eu vou sair daqui. E saí e fui para casa, irmãos. Aleluia! Será que eu não estou vacinado contra isso? Irmãos, eu não estou em pecado, eu sou um pastor, a minha vida toda eu vivo para servir a Deus e aos homens, sou um médico pediatra, tinha passado o dia inteiro só servindo as pessoas no consultório, mas essas coisas acontecem, ô Adriano. E eu glorifiquei a Deus por isso, irmãos. Porque é muito fácil glorificar a Deus quando tudo vai bem. Mas sabe o que eu fiz? Cheguei em casa e eu apliquei fé. E eu digo, meus documentos vão aparecer. Dá um glória a Deus. Porque eu sou um cara muito conhecido. Eles vão jogar em algum canto e vão ver que é meu. Sabe o que aconteceu? Quinta de manhã, ao invés de eu ter ficado murmurando, eu fui adorar a Jesus e agradecer, porque eu estava bem, irmão, Senhor, porque eu estava, minha integridade física, porque a minha esposa chegou bem do trabalho que ela fez lá em Limoeiro, em Aracati, de vacinas. Eu olhei para os meus filhos e está todo mundo bem comigo, na minha família. E aí, quando foi de manhã, ligaram para o consultório, para a clínica. Tinham achado a minha carteira com meus documentos, lá na Monsenhor Tabosa, entendeu? E a moça que achou é uma moça que já levou uma criança no meu consultório. Quando olhou para a minha foto, né, disse, olha, isso aqui é o doutor Dias. E ligou na mesma noite, mas lá estava fechado e atendeu. E aí eu mandei pegar meus documentos. E agora eu estou aplicando fé que vai voltar tudo, vai cair na mão de alguém que me conhece também. Ai, aqui é do pastor Dias esse computador, eu vou devolver. Dá um glória a Deus, meu irmão. Você sabe o que é que eu estou vacinado? Pode glorificar a Jesus. Sabe o que é que eu estou vacinado, irmãos? É de reclamar, de murmurar. E se o documento não aparecesse, eu tirava de novo. E se não aparecer nada, Deus me abençoe e eu compro tudo de novo, irmãos. Aleluia! Agora, Deus quer que nós possamos superar os problemas. E Ele quer que a gente tenha vitória completa na vida da gente. E eu vou dizer para vocês, nós podemos superar as dificuldades e os problemas. Nós devemos superar os problemas. E eu vou profetizar só coisa boa. E nós vamos superar os problemas, amém? Os problemas que vocês estão passando, vocês vão superá-los em nome de Jesus. Porque hoje vocês vão aprender o segredo de vocês superarem os problemas. Porque quando nós superamos os nossos problemas, nós trazemos glória para Deus. Aleluia! Quando nós superamos os nossos problemas, nós obtemos vitória também para nós mesmos. Quando nós superamos os nossos problemas, o nosso caráter é moldado, irmãos, na imagem de Jesus. E por causa da grande vitória que o Senhor Jesus está nos dando, nós vamos atrair outras pessoas a Cristo. Porque serve de testemunho poderoso ao nosso Deus e a respeito do nosso Deus. Aleluia! E como nós devemos superar os nossos problemas, irmãos? Através da fé viva no Senhor Jesus e na sua palavra. A Bíblia diz o seguinte, que tudo é possível àquele que crê. Tudo, irmãos. O que é tudo? Em português, tudo é tudo. Tudo é possível àquele que crê, queridos. Aleluia! E hoje nós vamos conhecer 3 princípios revolucionários de fé.
Porque para a gente superar os nossos problemas, nós temos que aplicar muita fé. Minha irmã, você que está aqui, que tem um filho que ainda não é crente, que tem um filho que está lá na droga, eu quero dizer que você precisa aprender esses princípios dessa noite. Porque quando você aprender esses princípios, logo, logo seu filho vai virar um homem de Deus. Aleluia! Primeiro princípio que nós temos que aprender é que a fé funciona independente para coisas diferentes. Queridos, a fé é como se fosse um médico que é clínico geral e é cirurgião geral. A fé você pode aplicar em todas as situações da sua vida. Em Romanos 12:6 diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Amém? Então, a fé, ela se aplica em todas as situações. Não há uma situação que você não possa aplicar fé na sua vida. É na proporção da sua fé. É no tamanho da sua fé. O que vai dizer o que vai ser a sua vida, o que é a sua vida, será a sua fé. Em segundo lugar, a fé pode crescer. Segundo Tessalonicenses 1:3, a Bíblia diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então a sua fé pode aumentar. Diga para o seu vizinho, a sua fé, ela pode aumentar. Ou você é um crente de pouca fé, um crente bully, de pouca fé, ou você é um crente cheio de fé. E aí você me pergunta, pastor, como é que eu aumento a minha fé? E aí eu digo para você, em primeiro lugar, sua fé é influenciada pelas pessoas. Pastor, como é que eu aumento a minha fé? Andando perto de gente cheia de fé. Andando perto de gente cheia de fé. Você está andando perto de quem? De gente murmurador? De gente que reclama de tudo? Eu conheço algumas pessoas assim, irmãos, que nunca está bem. Quando está desempregado, reclama que está desempregado. Quando se emprega, reclama do emprego. Aí Deus diz, esse cara é meio esquizofrênico, eu não entendo ele. Quando ele está desempregado, ele pede um emprego. Quando eu dou um emprego, ele reclama do emprego. Irmãos, tem gente assim. Veja bem com quem você está andando. Quem é que você está andando? Você está emprestando os seus ouvidos para quem? Porque se você andar com pessoas que não têm fé, essas pessoas vão chupar até a fé que você tem. Olha, irmãos, toda a vida que eu falo com o pastor Eibe, pastor José, com o pastor Ivanildo pelo telefone, eu choro. Porque são pessoas cheias de fé. Queridos, Davi, ele era pequenininho, irmãos. Devia ter 1,60 m. Ele era um pastor de ovelhas. Todo mundo conhece a história de Davi. Davi derrubou um gigante de 2,90 m. Aleluia! Quando Davi chegou no arraial, estava um gigante lá. Aí, irmãos, o irmão mais velho disse assim, olha, se eu não dou conta desse gigante, como é que esse pirralho vai dar? Sabe o que foi que ele fez? Se afastou do irmão dele. Se afaste das pessoas que não têm fé. Se afaste daquelas pessoas que só dizem coisa ruim. Se afaste das pessoas que não têm o mesmo nível de fé. E eu quero contar outro segredo para vocês. Não conte os sonhos de vocês para pessoas que não têm o mesmo nível de fé de vocês, porque eles vão colocar sal demais na sua comida. Quantos estão entendendo? Não conte os seus sonhos para todo mundo. Porque se você contar o seu sonho, e óbvio que o seu sonho que você tem, você vai depender de muita fé, essas pessoas vão chupar, elas vão esvaziar você da sua fé. Em segundo lugar, a sua fé é influenciada pelo tempo em que você investe na palavra de Deus, irmãos. Querido, se você não investe tempo na palavra, jamais você vai ser uma pessoa cheia de fé.
Se você não investe tempo com a palavra de Deus, jamais você vai ser um crente cheio de fé, que vai poder romper em todas as áreas da sua vida, que vai poder ter vitória em todas as áreas da sua vida. Mas se você for alguém que medita nessa palavra de dia e de noite, quanto mais você medita nessa palavra, mais você vai se enchendo de fé, e é a fé que vai vencer e vai lhe dar vitórias em todas as áreas da sua vida. Queridos, o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Toda uma geração dos murmuradores não entraram na terra prometida. Uma geração, milhares e milhões de pessoas. Sabe por que não entraram? Porque não tinham fé. Não entraram porque murmuraram. Não entraram porque viviam reclamando de tudo. Querido, a sua reclamação trabalha contra o poder de Deus na sua vida. Quanto mais você murmurar, quanto mais você reclamar, menos Deus vai operar na sua vida o milagre que você precisa. Aprenda isso. Quando o povo estava para entrar, uma nova geração, Deus deu um conselho a Josué, que foi o sucessor de Moisés, dizendo assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo aquilo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido na vida? Levanta a mão quem quer ser bem-sucedido. Quem quer viver prosperando a cada dia? Pois aprenda o segredo, medita na palavra, leia a palavra, medita na palavra, confessa a palavra, confessa aquilo que a palavra diz a seu respeito, meu irmão. E aí você me pergunta, pastor, como é que eu aumento a minha fé? Um grande segredo, querido, sabe qual é? É você ouvir a palavra. Pega teu celular, você usa muito em WhatsApp e outras coisas, bota a Bíblia em áudio, vai dormir ouvindo, acorda ouvindo, está com preguiça de ler, escuta a palavra. Pega um DVD aí de um pastor cheio da unção e vai ouvir. Ou vai ouvir DVDs, vai ver DVDs, vai ouvir pregações. Amém, irmãos? Tira os teus olhos da Rede Globo de televisão e das novelas da Rede Globo. Irmãos, é pecado assistir novela da Rede Globo. O negócio está sério, irmãos. Quem é que os teus olhos estão aonde? Na palavra ou nas novelas? Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, irmãos, e o ouvir a palavra de Deus. Sabe por que nós temos crentes de pouca fé? Porque existe uma geração de crentes que não estão mais lendo a palavra. Tem uma geração de crentes que não estão mais orando. Tem uma geração de crentes que não estão buscando entendimento dessa palavra. Em terceiro lugar, como liberar a fé em uma determinada área da vida. Você está precisando de um milagre aonde na tua vida, meu irmão? Qual é o milagre que você precisa? Porque o milagre só vai acontecer se você tiver fé. Jesus curou muita gente. O que é que ele dizia toda vez que curava alguém? A tua fé te curou. Ele disse para cegos, aleijados, mancos, surdos, mudos. Querido, só com a fé é que você vai ser capaz. Só a tua fé é capaz de mover o braço poderoso de Deus para operar um milagre na sua vida, aquilo que você precisa. Mas como liberar essa fé? Você vai ter que encontrar as promessas da palavra de Deus. Na palavra de Deus, que falam acerca da área em que você quer receber o milagre. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Aleluia! Eu, por exemplo, irmãos, estou aplicando fé para emagrecer. E eu já perdi 8 quilos aplicando fé. Fazia bem 10 anos que eu só ganhava peso. Perdi 8 em 2 meses. Vocês não estão notando, não, que eu estou ficando assim mais bonitão? Essa camisa ficava estufada, irmãos. A barriga está desaparecendo. Sabe por quê, irmãos? Que eu cogitei fazer a cirurgia de redução. Mas eu disse assim, se eu fizer a cirurgia, eu vou emagrecer, mas não vai redundar para a glória de Deus. Então eu quero emagrecer
quando eu estiver bem magrinho, as pessoas vão me perguntar, como é que você emagreceu? E eu vou dizer, eu emagreci aplicando fé. Aleluia, na minha vida. Glória a Deus, que aplaudir a Jesus, aplauda. E aí eu estou procurando textos na Bíblia que falam a respeito disso. Textos na Bíblia que diz, lá em 1 Tessalonicenses 5,13, diz que eu tenho que conservar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito incorruptíveis até a volta de Jesus. E eu estou aplicando fé que até a volta de Jesus eu vou estar assim, entrando num traje de toureiro madrileno, amém, irmãos? Ou então daqueles dançarinos lá de Moscou. Bem magrinho, irmãos. Aleluia! E assim o meu Deus será glorificado através dessa grande vitória que Ele está dando na minha vida. Glória a Deus. Por isso, irmãos. Então existe um segredo duplo para nós aumentarmos a nossa fé. Primeiro segredo é visualizar. Diga para o seu vizinho. O primeiro segredo é visualizar. E o segundo segredo é confessar. Diga para ele, o segundo segredo é confessar. É ver e falar. São os irmãos gêmeos da vitória. Diga, ver e falar. São os irmãos gêmeos da vitória. Por isso, irmãos, é que eu tenho uma foto quando eu era magro, porque eu não nasci assim gordo não, entendeu, irmãos? Eu já fui bem magrinho, então eu estou olhando para a minha foto. Quando eu era bem magrinho, fico olhando para a foto, fico olhando para a foto, fico aplicando fé, que eu vou ficar daquele jeito. E aí eu já fico dizendo, eu já emagreci, eu já estou pesando só 85 quilos, eu já perdi 30 quilos, louvado seja Deus por isso. Porque o grande segredo, irmãos, é a gente visualizar e a gente confessar. E aí quando alguém chega para mim com uma coxinha de frango, eu digo, não, isso aí eu não posso. Dá uma glória a Deus, irmão. Eu comia de 4, 5, irmãos. E eu digo, isso aí não é para mim. Vai de retro, capeta. Porque eu estou aplicando fé na minha vida. E essa fé está fortalecendo o meu espírito. E o meu espírito está treinando a minha carne para eu comer menos. Diga para o seu vizinho, tu és o que tu vês. E tu te tornas o que tu falas. Queridos, a gente deve ver nitidamente a nossa vitória, independente das circunstâncias. Diga para o seu vizinho, você deve ver a sua vitória, independente das circunstâncias. Lembra dos 10 espias que eu falei domingo passado? 10 espias foram ver a terra. Sabe como é que eles se viram? Como gafanhotos. 2, Caleb e Josué, se viram como príncipes de Deus. Quando você olha no espelho, o que você está vendo? Um derrotado ou mais que vencedor? Quando você olha no espelho, você está vendo um murmurador ou um adorador? Quando você olha no seu espelho, você está vendo alguém que está vencendo o pecado ou alguém que tem sido alvo fácil de Satanás? Como é que você está se vendo, querido? Você está se vendo como um coitadinho ou você está se vendo como um filho amado em que Deus tem prazer em você? Pois eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu quero me ver da forma como o Senhor me vê. Aleluia! Eu quero me ver da forma como Deus me vê. Eu quero viver da forma como Deus me olha. E Deus me olha como um filho amado dele, em que ele tem prazer em mim e na minha vida. Louvado seja Deus por isso. Aleluia! Veja o que a Bíblia diz ao meu respeito e ao respeito de vocês. 1 João 4,4 diz assim, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 2 Coríntios 5, 17 e 21 diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, irmãos. Sabe aquele velho do passado? Já passou. Sabe aquele cara que não tinha compromisso nenhum com Deus, nem com as coisas de Deus, já passou. Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu irmão, você não é qualquer um, não. Você é a própria justiça de Deus. Aleluia.
Provérbios 28:1 diz assim: os ímpios fogem sem que ninguém a perseguidos, sem que haja ninguém a perseguidos, mas os justos são ousados como leão. Aleluia. Cadê os leões aqui, as leoas? Meu irmão, quando você acordar, não fica pensando em coisa ruim. Quando você acordar, não fica pensando em problema. Quando você acordar, não põe a tua cabeça só no problema, não. Porque quanto mais você pensar no problema, mais o problema vai crescer. Você esquece os problemas e você se lembra daquilo que a palavra de Deus fala a seu respeito. Vai para a palavra e esquece os problemas. Querido, quanto mais você fala no problema, mais o problema aumenta. Sabia disso? Quanto mais você se lembra do problema, quanto mais você fala no problema, mais ele aumenta. Querido, quem é que já dormiu angustiado com o problema, quando acorda melhor aqui? Já aconteceu isso comigo várias vezes. Sabe por quê? Porque durante a noite você dormiu. Você passou 8 horas dormindo, você esqueceu o problema, você não falou no problema. Por isso, quando você acorda de manhã, o problema está menor do que quando você dormiu. Nada aconteceu de novo, ele está lá, mas diminuiu. Aleluia. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. 1 João 4,17 diz: porque assim como ele, Jesus, nós somos desse mundo. Diga para o seu vizinho: ó meu irmão, assim como Jesus é, você é também nesse mundo. 2 Pedro 1,4 diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Deus nos deu grandiosíssimas promessas, que faz com que eu e vocês, nós compartilhemos com a natureza do próprio Deus. Diga para o seu vizinho: meu irmão, acorda. Você tem a natureza divina em você. Aleluia. Romanos 15:14 diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Gênesis 13:14 e 15 diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, daria a você e a sua descendência para sempre. O que Deus está dizendo? Até onde for a tua vista, eu vou te dar. Nós precisamos treinar os nossos olhos. Nós precisamos treinar a nossa vista. Até onde você vê, Deus vai te dar, querido. Onde é que você tem colocado os seus olhos? Nas circunstâncias, nos problemas ou nas promessas que tem na palavra de Deus? E qual é o segredo da gente ver as promessas de Deus para a nossa vida? Sabe qual é o nosso problema, querido? É o seguinte: se eu pegar aqui um quadro branco e colocar um ponto negro, a gente só olha para o ponto negro. Às vezes a gente só valoriza as coisas ruins. Às vezes a gente só olha para aquele ponto negro, esquece de todo o resto. Quando eu cheguei em casa, tinham levado a minha bolsa com tudo. Ao invés de eu ficar pensando na bolsa, eu olhei para os meus filhos, olhei para minha esposa, olhei para a minha vida, olhei para mim, olhei para a minha casa, comecei a glorificar a Deus pelas coisas maravilhosas que Deus tem feito na minha vida. E não é uma bolsa velha qualquer, com as coisas que tinham dentro, que vão tirar a alegria que eu tenho de servir a Deus, que vão mexer com a minha fé, que vão fazer com que eu murmure e que eu reclame do Deus que eu sirvo. Aleluia! Porque não é um ponto preto que vai me chamar a atenção. É o resto da bênção de Deus que está sobre a minha vida. Irmão, quando você concentra no problema, o problema cresce. Quer um segredo? Tira os olhos do problema e põe os olhos em Jesus. Olha, às vezes a gente olha para um copo, que a metade do copo está cheia. Sabe o que a gente diz? Que o copo está vazio. Mas a gente não pode dizer que o copo está cheio porque tem água, sim ou não? Tudo vai depender da sua vida, da forma como você está vendo, enxergando.
Queridos, em Gênesis 30, 37 a 39, diz assim: Jacó pegou galhos verdes, estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listas brancas, descascando-os parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, o lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber, e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Queridos, isso aqui é o final de uma historinha. Jacó, filho de Isaac, ele fugiu de Esaú. E ele foi morar com Labão, que era parente dele. E lá ele casou com 2 filhas de Labão e pegou mais 2 mulheres. Brincadeira, hein? Esse cara era um cara corajoso, tinha 4 esposas, 4 sogras. Eita, Jesus. Irmãos, ele tinha 4 esposas, teve 13 filhos. E aí chegou uma hora que ele disse: eu estou cansado de trabalhar. A Bíblia diz que ele trabalhou muito para Labão, e quanto mais ele trabalhava, mais aquele homem prosperava. Mas chegou uma hora que ele queria voltar, queria se encontrar com seu irmão Esaú. Só que ele não podia sair dali de mão abanando. Ele disse: olha, chegou para Labão e disse: olha, eu estou indo embora, e me dá aí a porção desse tempo que eu trabalhei. Labão, ele esperto, senão eu não vou te dar nada, não. Aí ele, inspirado por Deus, teve uma ideia. Disse assim para Labão: olha, a partir de hoje, durante os próximos anos, as ovelhas que nascerem brancas, totalmente brancas, são tuas. Mas as ovelhas que nascerem listradas, salpicadas e pintadas serão minhas. Só, irmãos, que todo o rebanho de Labão era branco. Qual era a chance de uma ovelha branca cruzar contra um branco e nascer um salpicado? 0. Aí ele, inspirado por Deus, de acordo com esse princípio da gente olhar e aquilo que a gente vê influenciar na nossa fé e na nossa vida, mudar a nossa existência, aquilo que a gente vê, a gente fica igual àquilo que a gente vê. Lembra que eu falei aqui, né? Que nós somos iguais àquilo que a gente vê? Aí o que aconteceu com essas ovelhas? Ao final daqueles dias, aí o que ele fez? Está escrito aqui, ele pegou uns galhos e ele cortou, descascou aqueles galhos. E aí os galhos ficaram parte escura, parte branca. E aí ele pegou aqueles galhos e enfiou no chão, ali onde as ovelhas procriavam. Onde as ovelhas tinham cio, onde elas tinham o coito. E aquelas ovelhas começavam a ter a relação sexual entre elas, olhando para aquelas tiras de madeira também listradas. O que aconteceu? Está aqui descrito na Bíblia. Os filhotes nasceram listrados, salpicados e pintados. Queridos, você é aquilo que você vê. E o grande desafio na vida é a gente colocar os nossos olhos nas coisas que são corretas, nas coisas que edificam, nas coisas que aumentam a nossa fé. Me diz uma coisa: você passar o dia assistindo televisão, aquilo ali vai, no final do dia, você vai estar cheio de fé, ou você vai estar cheio de desejos lascivos? Lógico que cheio de desejos. Você passou o dia vendo só prostituição? Você passou o dia vendo só iniquidade? Quando é no final do dia, você está igual. A sua linguagem é igual. Os seus valores são iguais. Mas se você passar o dia na presença de Deus, porque eu quero declarar, queridos, que houve outra madeira salpicada. Outra madeira salpicada foi a cruz de Cristo, aleluia. E se você passar o dia olhando para a cruz de Cristo, para a palavra de Deus, você termina um dia parecido com Jesus. Aleluia! O outro segredo é que você deve confessar com ousadia a sua vitória, independente das circunstâncias. Porque você se torna aquilo que você fala. Você é o que vê, mas você se torna aquilo que você fala. Queridos, existem 3 testemunhas na nossa vida. Primeiro, as circunstâncias. O segundo testemunho, as promessas. E o terceiro testemunho, você. Diante das circunstâncias,
Quem é que exerce mais influência na sua vida? São as circunstâncias? É a palavra? Ou é você com a sua boca? Querido, se você confessar constantemente a palavra, lá em Provérbios 18, 20, diz assim: do fruto da boca o coração se farta. E a sua boca exerce influência sobre o nível da sua fé e poder, porque o milagre está na sua boca. Quando você fica falando os problemas constantemente, você está perpetuando a derrota na sua vida. Se você já acorda de manhã falando dos problemas, se meio-dia você está falando de problema, se à noite você fala de problema, sabe o que você está fazendo, querido? Você está perpetuando a derrota da tua vida, porque você se torna aquilo que sai da tua boca. Mas quando você fala da vitória em Cristo, você está abrindo a porta da sua vida para a solução do problema e para a perpetuação do sucesso na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E se a tua vida não tem sido uma vida de vitória, sabe por quê? Porque você tem usado muito mal a sua boca. Queridos, tem gente que só sabe falar incredulidade. Eu estou correndo dessas pessoas. Tem gente que só sabe ter palavra de ruim. Eu acho que essas pessoas devem pedir emprego lá no Rota 22. Ou então no Barra Pesada. Gosto só de falar coisa ruim, é coisa ruim, é coisa ruim, meu irmão. Quanto mais você falar coisa ruim, mais coisa ruim vai acontecer. Quanto mais você abrir a boca para falar das promessas de Deus na tua vida, mais a tua vida vai ser um sucesso, vai ser uma vitória. Então, ao invés de falar coisas de incredulidade, fala coisas de fé. Vai dar certo, pastor. As coisas vão melhorar. Porta de emprego vai abrir. Minha vida só vai melhorar. Meu casamento, meu marido já é crente, já converteu. Meus filhos são uma bênção, pastor. E tem gente que ainda fala demais. E tem gente que só sabe falar coisas superficiais. Quando se reúne, não fala nada de Deus, só besteira. Coisa que não edifica. E ainda tem uma terceira categoria, gente que só sabe se reunir para os outros, para falar da vida dos outros. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Irmãos, em nome de Jesus, irmãos, repreenda essas pessoas com todo amor e carinho. Diga assim: meu irmão, me perdoe o termo chulo, meu ouvido não é pinico, meu irmão. Você vem falar aqui do meu irmão para mim, então eu não quero ouvir. Porque fofoqueiro não é só quem fala, é quem também dá ouvido a quem fala. Ao invés de estar falando da vida dos outros, meu irmão, vamos falar da palavra. Vamos falar acerca do reino. Vamos falar acerca de como é que a minha célula, a nossa célula vai melhorar. Como é que nós vamos ganhar mais vidas para Jesus? Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente está perto de gente assim, de gente que só fala incredulidade, de gente que fala demais, de gente que fala coisas superficiais, gente que só sabe falar da vida dos outros, sabe o que acontece com a gente? Essas pessoas chupam a nossa fé. São chupa-fé, chupa-unção. Vaza poder da vida da gente. Então essas pessoas, eu quero é longe de mim, irmãos. Com todo amor e carinho eu digo isso. Porque essas pessoas não vão edificar Cristo na minha vida. Essas pessoas não vão me ajudar a edificar o reino de Deus. Em Mateus 12, 36 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Que é uma palavra frívola? É uma besteira. Palavra frívola é uma palavra irresponsável. Palavra frívola é uma palavra que não edifica a vida de ninguém. Um dia nós vamos dar conta a Deus de toda palavra que sair da nossa boca. Então, da nossa boca só tem que sair coisa que edifique a vida dos outros. Só tem que sair louvor e adoração. Só tem que sair coisas que edifiquem a vida dos outros e a minha vida. Mateus 12, 37 diz assim: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Querido, você deve usar a sua boca para apropriar a vitória completa na sua vida. Queridos, você precisa usar a sua boca para dizer só coisas
que vai edificar a sua vida. Porque a sua fé nunca vai além da sua confissão. Se você diz só coisas de incredulidade, a sua fé nunca irá além. O Salmo 91, 10 diz assim: mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. O que é que tem que sair da tua boca? É isso. Amém, irmãos? O Salmo 91, 9 diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. E Romanos 5, 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Diga para o seu vizinho, acorde ele e diga assim: meu irmão, o milagre da tua vida está na tua boca. Querido, porque você crê e confessa esse Evangelho, eu declaro que eu já te vejo com milagres acontecendo em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas, porque você aprendeu esse segredo de ver e de confessar. Diga assim: ver e confessar. E não só eu vejo os milagres acontecendo na sua vida, mas eu quero que também você já veja. Veja o poder do Evangelho. As pessoas, queridos, entram aqui, às vezes com casamento destruído, irmãos. Quantos não entraram aqui assim? E Jesus restaurou esses casamentos. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a cura. O Evangelho é o poder de Deus para a realização de todos os milagres que você precisa na sua vida. Mas para isso você precisa crer. Para isso você precisa ver. E para isso você precisa falar. E para que isso ocorra na sua vida, querido, você vai ter que aprender uma nova linguagem. Quando eu nasci, eu aprendi o português. Quando eu nasci de novo, eu aprendi a linguagem do céu. Quando eu nasci de novo, eu aprendi a falar diferente. Querido, se você é uma pessoa murmuradora, quando você converte, você fica cheio de fé. E aí você não reclama mais, você não murmura mais. Você está sempre para cima, independente das circunstâncias. Aleluia! Glória a Deus! Você vai ter que mudar, querido. A sua mente vai ter que mudar. Você vai ter que pensar diferente. Você vai ter que colocar seus olhos e enxergar a coisa sobre um ponto de vista diferente. Você vai ter que olhar para uma circunstância adversa. Ao invés de ver uma desgraça, você vai ter que ver uma oportunidade de Deus operar maravilhas na sua vida. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Você é aquilo que você vê. E você se torna aquilo que você fala. O que é que você está falando a seu respeito? O que é que tem saído da sua boca? E não você torna você aquilo que você fala. Mas na hora que você muda dentro, você é instrumento de Deus para mudar também as circunstâncias que estão do lado de fora da sua vida. Entende, irmãos? Na hora em que você muda dentro, a sua mudança é capaz de mudar o que está do lado de fora. Até a circunstância vai ter que se inclinar para fazer a vontade de Deus para a sua vida. Dá um glória a Deus. Você converteu, seu marido não é convertido. Mas você olha para ele e você não vê mais ele como não convertido. Você já vê ele aqui na igreja, cantando, pulando, adorando. E quando você vai falar dele, alguém vai falar coisa ruim dele. Vamos dizer, ele é um bebarrão, é um alcoólatra. Aí alguém chega para dizer isso para você a respeito dele. Você vai e repreende. Diga: não, o meu esposo não é assim. O meu esposo é um grande homem de Deus. Eu vou contar um testemunho que eu já falei aqui muitas vezes, mas alguns não ouviram. Querido, tem um testemunho lindo de um homossexual que converteu, era Paulinho de Jesus. Paulinho de Jesus, ele era filho de um pastor da Igreja Deus e Amor. Dos 3 aos 11 anos, ele foi abusado sexualmente pelo vizinho. E quando ele tinha, lá para os 15, 16 anos,
ele começou a tomar hormônio, era na década de 70, não tinha silicone, então os homens homossexuais tomavam hormônio para os seios crescerem. E um dia, pegaram o Paulinho dentro do banheiro com outro rapaz, e ele foi expulso da escola. Paulinho de Jesus chegou em casa e arrumou as coisas. E o pai estava dentro de um quarto, lendo a Bíblia. Ele chegou para o pai e disse assim para o pai: pai, eu não sou exatamente aquilo que o senhor achava que eu era. Eu não sou exatamente aquilo que o senhor pensa que eu sou. Eu sou um homossexual. E eu estou saindo de casa porque eu não quero lhe envergonhar. Irmão, sabe o que aquele pastor disse para o filho? Ele disse: não, meu filho, você não é isso. Você é um presente de Deus para a minha vida. Enquanto eu viver, você não sai debaixo desse teto. Paulinho conta no testemunho, irmãos, que ele, num domingo como esse, ele saía, ia lá no centro de São Paulo, na rua que só tem prostituição. E ele ia só de tanguinha, com os seios de fora, aquela tanguinha fio dental. Eu já vi muitos homossexuais aqui em Fortaleza assim. Quando dava, lá 1h da manhã, o pai dele vinha no Fusca do pai dele. E quando os amigos dele vinham, diziam: Paulete, te esconde que o pastor está vindo. E aí o pastor parava o carro, o pai dele, e abria a porta, pegava o terno, colocava no filho e dizia: meu filho querido, minha bênção, meu presente de Deus, entra no carro, porque eu vim lhe pegar, eu vou lhe levar para casa. Um dia, ele pediu, era dia dos pais, ele pediu que ele fosse lá para a igreja, que ele era pastor. E lá na igreja, ficavam os homens de um lado, as mulheres do outro. Não é? A igreja era assim. E aí o Paulinho, a Paulete, toda travestida de mulher, sentou do lado dos homens. Aí os irmãos que estavam atrás dele não viram que era um travesti. Aí eles disseram: ô, minha irmã, seu lugar é do outro lado. Aí o pai dele lá do púlpito dizia: não, o meu filho é homem, é porque o meu filho é um artista. Nunca saiu da boca daquele homem palavra ruim para aquele filho. Sabe o que aconteceu, irmãos? O pai dele morreu, mas anos depois, o Paulete virou o Paulinho de Jesus. Quem aplaudir, aplaude. Ele conta que ele estava num culto lá no Rio de Janeiro. Já era famoso no Brasil. E ele estava num culto, um grande amigo de infância, que era crente, convidou ele. E ele foi. E Deus já estava trabalhando no coração dele, ele já tinha feito uma música para Jesus. E ele canta bem. E lá, no meio do culto, a irmãzinha daquelas canelas de fogo se levanta. E eu lhe disse assim: pastor, o Senhor Jesus está me dizendo que é para o pastor dar. Isso ele travesti, estava lá vestido de mulher. O Senhor dá uma chance para o nosso irmão Paulinho, que está aqui, o nosso irmão Paulete, que está aqui. O Senhor deve dar uma chance para ele cantar. Irmãos, ele conta que quando ele levantou da cadeira, ele já levantou convertido, aleluia. Ele já voltou, ele levantou já convertido. Sabe por quê, irmãos? Porque durante toda a vida do pai dele, e da avó também, que ele tinha uma avó que orou por ele, mas não só ele orava, eu já disse aqui e vou dizer, tem gente que faz uma oração linda, mas quando termina a oração, ele já começa a falar a palavra de incredulidade, e aquela oração, ela é totalmente anulada no mundo espiritual. Porque não adianta a gente só orar coisas lindas. A gente tem que, no dia a dia, só dizer coisa boa. Aleluia! Então, se você tem um milagre para acontecer, começa a falar do teu milagre. Começa a falar como se o milagre já aconteceu. Como se o milagre já fosse uma verdade. Começa a falar isso, querido. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. E não há impossível para aquele que crê. Nada é impossível para aquele que crê. Louvado seja Deus por isso. Vamos ficar de pé na presença do Senhor nessa noite.